E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então hoje seremos nós dois, tá bom? Você que tá aí, eu desse lado aqui, para fazer o Falando Nisso, que vai até as 2 horas da tarde. Hoje nós vamos falar sobre saúde, sobre rinite e sinusite. Você tem rinite? Fica incomodado quando fica num ambiente com muito pó, sabe? Mudança climática também pode gerar, né, a rinite. Esse é o nosso tema central de hoje, mas o Falando Nisso também vai abordar outras coisas. Bora ver. O Falando Nisso Band está no ar. Arroz caro e feijão carioca mais barato. O feijão carioca mais consumido na maior parte do país baixou de preço. Uma redução entre 10% e 27% em 12 meses nas capitais. Já o feijão preto disparou. Ouvido biônico, implante feito pelo SUS. No Brasil, o implante existe desde o final da década de 70. A tecnologia foi evoluindo e, aos poucos, o procedimento tem chegado cada vez mais aos hospitais da rede pública. A Evelyn, por exemplo, foi a primeira paciente que recebeu o ouvido biônico aqui na Santa Casa de Belo Horizonte. E no estúdio vamos conversar sobre sinusite e rinite. Hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro. O Falando Nisso Band começou. Então vamos começar o nosso programa dessa quinta-feira. Tá passando rápido, hein, gente? Dia 11 de janeiro. A gente começa com a nossa mensagem do dia, que é a seguinte: tenha coragem de viver os seus sonhos, mesmo que você tenha que, de repente, abrir mão, né, de algumas coisas. Vale a pena insistir. Nem tudo a gente consegue ganhar ao mesmo tempo. Por isso que, às vezes, é necessário abrir mão de algo para ter em troca outro. Então avalie, pese, né? Coloque na balança o que compensa mais para você, tá bom? Vamos falar de sorteio, gente? São vários kits, tá bom? Tá a fim de concorrer a um kit bem legal que tem uma escova elétrica. Vamos dar uma olhada na foto? Essa aí, olha, da Ortovip. Para você concorrer, então, basta curtir a foto oficial, marcar 2 amigos por comentário e também seguir a Ortovip nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, é @ortovip_oficial. No dia 2 de fevereiro, a gente vai conhecer o ganhador. Boa sorte para você, participe. Lembrando que para você retirar esse prêmio, precisa vir aqui, tá bom? A Band em São José dos Campos, que fica no Colina Shopping. Tem outro sorteio também da Polipet para você e é um kit preparado especialmente para o seu pet, gente. Basta curtir então essa foto, é o mesmo esquema, tá? Marcar 2 amigos por comentário, seguir a Polipet, que é @polipet.oficial. No mesmo dia, no dia 2 de fevereiro, a gente vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda. Boa sorte para você, tá? E aí tem um outro kit, esse eu adoro, que tem tudo a ver com o nosso verão. Olha só, guarda-sol, cadeira de praia, também um cooler, né, da Sicredi. Tudo para você aproveitar o verão e as férias. O que acha? Legal, né? Tem que seguir o @Falando Nisso Band e também a Sicredi Vanguarda, tá? É @Sicredi Vanguarda. Marcar 2 amigos por comentário e também repostar essa foto aí pelo menos uma vez na sua rede social, nos seus stories. O sorteio vai ser no dia 2 de fevereiro, no mesmo dia dos outros sorteios. E aí você precisa retirar o prêmio aqui na TV Band Vale, que fica no Colina Shopping, tá? Vamos dar uma olhada agora na enquete, na pergunta da nossa enquete, que você pode participar. A gente adora a sua participação. Sempre com a hashtag, você precisa responder assim, ó, hashtag sim, hashtag não, pelo WhatsApp. Com a seguinte pergunta: você costuma espirrar quando está em um ambiente com muita poeira? Pode colocar hashtag sim ou não pelo 99716 7989. Então hoje o assunto é rinite e sinusite. E aí assim, ó, nariz entupido, redução do olfato, secreção nasal. Você saberia, por exemplo, identificar a diferença entre essas duas doenças, rinite e sinusite? Para falar então sobre sintomas,
sobre prevenção, tratamento. O nosso convidado de hoje é o médico, o Dr. Jefferson Takehara. Ele é otorrinolaringologista. Seja bem-vindo, doutor. Bem-vindo. Obrigado, Jefferson boa tarde. Takehara. Prazer enorme estar aqui, Agda. Pessoal, boa tarde também. Estamos aqui para esclarecer e tirar essas dúvidas, que é uma doença muito frequente. É muito comum ver sempre alguém, ou na época das estações mais frias, na seca, ou até mesmo nessa época do verão, quem ficou com aquele armário fechado ou foi para uma casa fechada, começaram a ter sintomas ou de rinite ou de sinusite. Pois é, às vezes as pessoas acabam confundindo. Eu, por exemplo, confundo mesmo, né? Porque às vezes são parecidos os sintomas de rinite e sinusite. Quais são os mais comuns? Na verdade, até a sinusite pode ser até uma complicação da rinite. Então, por definição, a rinite é a irritação, o processo de irritação causado por algum estímulo. Normalmente costuma ser o alérgico, mas também fatores ambientais, como temperatura, exposição a alguma substância química. Então, isso pode estimular uma reação, que geralmente são reações de ardor, de coriza, de entupimento. Também podemos ter por indução viral, então, assim, por uma infecção com a gripe, um resfriado. E aí, às vezes, como são muito parecidos, a reação inicial é comum, às vezes, achar que é um resfriadinho, só que normalmente quem tem a rinite é um processo que já é crônico, a pessoa já costuma ter e esses sintomas se arrasta por semanas, por meses ou com uma certa frequência toda hora ter as crises. Então, quando a pessoa tem essa tendência, a gente precisa investigar para não ficar toda hora indo para o pronto-socorro ou fazendo uso de medicamento e às vezes manter os sintomas, então não resolver. A sinusite, a gente considera como se fosse assim, ou uma evolução, e aí a secreção retida ela provoca um processo inflamatório maior, ou o catarro contamina de bactérias e aí para na famosa tratamento de antibióticos, ou às vezes a situação inflamatória é tanta que o catarro acaba ficando, e aí temos complicações maiores, como as dores de cabeça, as infecções recorrentes, de necessidade de antibióticos para tratar. Então, assim, na verdade, apesar de ser muito comuns, muitas vezes as pessoas confundem. Na verdade, para a gente interessa o que está acontecendo com o paciente e saber o tratamento adequado, nem tanto saber o nome. Às vezes o pessoal confunde mesmo, mas assim, é porque são muito parecidos na fase inicial. Só que, basicamente, se eu tenho um resfriado, em 3, 5 dias eu melhorei. Sim, só que se eu começo a ficar doente e eu não melhoro, aí eu acho que pode ter alguma coisa que está fazendo ele persistir nos sintomas. E aí a gente precisa, às vezes, investigar. Com certeza. Precisa ir ao médico, né? Não tem jeito. Agora, você falou, doutor, sobre a rinite e a sinusite. Como, então, é feito o diagnóstico preciso? Primeira coisa, a gente avaliar o paciente e também saber o histórico dele. Ah, não, tenho toda hora, tem situações que me estimulam, por exemplo, uma poeira, um cheiro, um pelo. Então, isso pode induzir realmente a gente a investigar uma questão alérgica. Ou senão, às vezes eu tenho que ir muitas vezes para o pronto-socorro para tomar um antibiótico, injeções de cortisona, anti-inflamatórios. Que é assim, para uma emergência tudo bem, mas se eu estou usando com uma certa frequência, algo não está legal. Então a gente precisa, a primeira coisa é conhecer a história e ver o paciente. Muitos dos sintomas é fácil de também detectar também, examinando o paciente e ver o aspecto das mucosas, do nariz, da garganta, porque quando tem a reação, às vezes não só do nariz, o paciente às vezes tem os sintomas da garganta, a famosa pigarra, aquela tossinha seca, o pessoal apelidava de tosse alérgica. Alguns pacientes, pelo mesmo revestimento, o meio dos olhos pode ter a famosa irritação, a conjuntivite alérgica, pode ter uma forte influência com o canal nasal, porque são interligados. Então, às vezes também, tem irritação no olho, ouvido coçando, garganta. Tem paciente que até acaba caindo lágrima mesmo, né? De Sim. tão irritado que fica. Sim, porque na verdade o canal da lágrima, ela desemboca dentro do nariz. Então, se o nariz não estiver bem, então o nariz faz um papel central e às vezes se ele começa a não dar bem, começa a refletir para os outros órgãos. Tem casos até como até associação com a asma e a bronquite. E aí também influencia no tratamento desses pacientes. Nossa. Eu deixei uma pergunta, pessoal de casa, quem está assistindo a gente pode participar, que é a nossa pergunta da enquete. E é a seguinte, né? Você fica sensível, espirra, quando está em um ambiente muito empoeirado? A minha pergunta é, doutor, todo mundo vai espirrar? Quer dizer, a poeira tem essa capacidade de deixar o nariz irritado e fazer com a gente... É que, na verdade... O que acontece? É que na poeira tem muito material lá dentro que pode ser normalmente alimento para o ácaro. Que dentre os componentes que têm chance de dar mais reação, o mais frequente é o ácaro. Tá? Existem alguns estudos que cerca de 70% dos alérgicos
vão positivar para algum tipo de ácaro, e esse ácaro se alimenta do resto de sujeira, da descamação da pele, de pelos, ou até na sujeira depositada no pelo, pode ter alimento e o ácaro se deposita. Só que o ácaro, ele pode reagir em algumas pessoas e provocar as reações de coceira, de irritação, então estimular. Então, quando a pessoa vai falar que tem um problema com poeira, com certeza a chance é muito maior achar o pessoal com problema de ácaro. Não só o ácaro, tem outros estímulos, mas o mais frequente é o ácaro. Legal. Bom, o Dr. Jefferson Takehara, ele é otorrino, vai ficar com a gente no programa, então você pode mandar a sua dúvida sobre rinite, sinusite, tá bom? Durante o programa a gente vai respondendo. Tem a enquete também para você participar pelo 99716-7989. Lá pelo terceiro bloco a gente já dá uma olhada para saber. Só de tocar nesse assunto, meu nariz já começa a coçar. Eu não tenho rinite, mas é um assunto que realmente a gente precisa falar, porque é bem corriqueiro, né? O número de pessoas que acabam sofrendo, né? Com a rinite ou com a sinusite. A gente dá uma parada agora na nossa entrevista para saber quais são as atualizações, né? Atualizar você das notícias da nossa região, inclusive sobre o helicóptero que estava com 4 pessoas e que desapareceu quando seguia sentido Ilhabela. As buscas já entram no 11º dia e quem tem mais detalhes, a gente vai conversar ao vivo com a Caroline Correia. Carol, boa tarde, querida. Onde você está? Oi, Agda, boa tarde para você, para todos que acompanham Falando Nisso. Eu estou aqui em Paraibuna, exatamente onde o helicóptero tentou fazer um pouso forçado e depois subir o voo novamente. A gente está aqui porque a polícia conseguiu informações de que uma antena que fica mais lá para trás, uma antena de celular, captou o celular de mais um passageiro, Rafael Torres. Esse sinal, o celular dele emitiu sinal na noite do dia 31, por volta aí das 11h54 da noite. Depois, mais ou menos de quase 24 horas depois, ele também captou o sinal de Luciana Roldzevic, que também teve aí, no dia 1º, teve o sinal de celular capturado aí. Então, o que acontece, Agda? Aqui a polícia está trabalhando com a possibilidade de que essa aeronave não tenha caído na água. Claro que não se descarta nada, mas a gente sabe que aparelho celular pode ter uma resistência à água, mas não ia durar tanto tempo em contato com água, né? Então, existe essa possibilidade. Outra linha da investigação é que a concessionária Tamoios enviou para a Polícia Civil imagens do quilômetro 58, onde é possível ver a aeronave fazendo um sobrevoo ali por volta das 2 da tarde. Então a polícia segue, né, acompanhando. Hoje a FAB também está fazendo o 11º dia de buscas. Um pouco antes conseguia observar mais ou menos o caminho que eles fizeram. Eles passaram aqui por trás e seguiram novamente mais para frente, sentido Caraguatatuba, onde existe uma mata muito densa. Agora, em cima de mim aqui está bastante sol, mas olhando mais para baixo já tem uma nebulosidade maior, o que dificulta bastante as buscas, né? Mas as buscas estão seguindo por terra também. Familiares dos passageiros de Cassiano Tétio Teodoro e Luciana e Letícia Roldzevic contrataram mateiros aqui da região para fazer as buscas. Inclusive, o tio do Cassiano estava aqui nessa região aqui perto. Conversei com pessoas que estavam em contato com ele. Eles estão buscando também respostas, né? Porque existe uma angústia, né, Agda, de 11 dias já desse desaparecimento. Eu imagino para os familiares, né, essas buscas e de não ter nenhuma notícia por enquanto, até o momento. É complicado. Obrigada, viu, Carol? Qualquer notícia pode voltar aqui com a gente no Falando Nisso. Daqui a pouquinho a gente volta para comentar com você sobre o arroz que está caro e o feijão carioca que está mais barato. Daqui a pouco a gente volta também para falar sobre rinite e sinusite. Até já! Tem muita gente almoçando, né? Tenho certeza. Arroz com feijão, todo mundo gosta, é uma combinação bem brasileira, preferida dos brasileiros, só que tá mais pesado no bolso. A dupla não pode faltar no buffet, mas o gerente do restaurante de Porto Alegre faz contas. Em 2 meses pagou 30% mais caro pelo arroz e o feijão preto subiu quase 50%. Esses aumentos que têm acontecido, eles são muito significativos no bolso. O arroz foi o vilão do ano da cesta básica. De janeiro a novembro, subiu em todas as 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. A menor alta foi em Belém,
7,5%. A maior em Goiânia, 33%. Em Porto Alegre ficou 18% mais caro. O que tem trazido essa alta é a baixa disponibilidade do produto por conta do aumento das exportações e também por conta do período de entre-safra. A previsão é que o preço caia com um volume maior na próxima colheita. Já o companheiro continua variando de acordo com o tipo. O feijão carioca mais consumido na maior parte do país baixou de preço. Uma redução entre 10% e 27% em 12 meses nas capitais. Já o feijão preto disparou. A maior alta foi em Florianópolis, 20%. Há uma redução da área plantada do feijão preto por culturas mais lucrativas como a soja e o clima também tem afetado a oferta. Impacto para as capitais da região Sul, Rio e Vitória, onde o feijão preto é o favorito. Leda já percebeu que a dupla está pesando mais na conta. Difícil é substituir. Não se deixa de comer porque é um prato que tem que ter, né? Às vezes fica até sem graça, né? Fala sério. Ó, quero te lembrar que você pode participar com a gente do programa, votando, por exemplo, na nossa enquete do dia, que fala sobre rinite e sinusite. Vamos dar uma olhada na pergunta? Você costuma espirrar quando está em ambiente com muita poeira? Pode colocar a hashtag sim ou não pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. Pode mandar também o seu comentário, a sua dúvida, tá? A sua pergunta. O nosso entrevistado hoje é o médico otorrino, Dr. Jefferson Takehara. Agora a gente vai ver a participação dos telespectadores da nossa região. Pessoal, estou aqui na Zona Sul de São José dos Campos, conversando com a Dona Maria. Dona Maria não sofre com rinite, mas a filha dela foi sofrimento quando criança? Foi, muito criança, sofreu muito com rinite. Até hoje? Até hoje. Ela demora um pouco, mas depois, quando ela está em algum lugar que tem muita poeira, aí ela começa a espirrar. E aí demora um pouquinho para melhorar, viu? Certo. E aí, quando está em crise, o que a senhora faz ou o que a sua filha faz para melhorar? Ela faz um chazinho de qualquer coisa, do erva doce, alguma coisa, ou de eucalipto. O eucalipto é bom para você fazer inalação. Aí passa, né? Mas demora uns 8 dias para passar. Nossa, vamos voltar para o estúdio, então perguntar para o nosso entrevistado o que fazer nos momentos em que a rinite está atacada. Doutor, muitas vezes a gente não sabe porque a pessoa fica espirrando, coçando o nariz, enfim, é ruim, né? É incômodo até. Sim, incomoda muito. De observar, inclusive. Dá até para quem não está com a crise, sente. Na verdade, a gente trabalha com duas formas. Primeiro, o curto prazo. Então, no curto prazo, a gente faz medicações mais imediatas para tirar o sintoma daquele momento. Então, a maioria são os remédios que o pronto-socorro dá, ou pelo menos assim, são os remédios orais. Então, xaropes ou comprimidos com antialérgicos, tá? É claro que precisa ver, dependendo do que o paciente usa, alguns remédios podem interferir no funcionamento de outros. Então, quando realmente precisar, é bom o médico saber se é adequado para aquilo que você precisa. Se o paciente às vezes tem diabetes, algumas medicações que é usado nesse momento podem fazer subir seu açúcar ou sua pressão, ou às vezes alguns pacientes que usam remédios para dormir, de ansiedade, podem alterar dependendo do tipo de componente que tem esses antialérgicos ou antihistamínicos. Mas também, se está toda hora vindo, uma dica que a senhora falou para a gente, na verdade, é a hidratação, né? Então, assim, o soro fisiológico nasal, hidratar, da mesma forma que ela falou que fez aí uma infusão para o vapor do eucalipto, na verdade, é que tem pessoas que o óleo de eucalipto pode ser um pouco irritante, mas às vezes a questão do vapor é porque modifica a parte nasal. Na verdade, tem uma forma mais prática que são os soros nasais, né? Então, o soro fisiológico, isso, ele vai hidratar e também tirar do contato do nariz aquilo que está irritando, porque às vezes essas partículas ficam dentro do nariz por muito tempo. Então, a limpeza frequente, mas não tão radical, às vezes uma umidificação desse nariz com uma certa frequência com soro ajuda a diminuir um pouco o estímulo. Tá, sabe? Tem gente que às vezes o estímulo é tão alto que a gente precisa trabalhar no médio e longo prazo, que é dessensibilizar. Se ele entrar em contato às vezes com a poeira, com algo que irrite, ele aguentar um pouquinho, senão no primeiro ventinho que tomar, às vezes vai ter uma nova crise e é essa a função de investigar para saber qual o remédio adequado. Às vezes um remédio que funcionou para um pode não funcionar para outro paciente. Então, é preciso tomar alguns cuidados e personalizar o tratamento para cada paciente. Doutor, você falou sobre o soro fisiológico para limpar essa região aqui, né? Ele também serve como prevenção? A gente pode falar agora um pouquinho sobre essa questão, como prevenir crises? Sim.
Tanto é que nos estudos, nós temos protocolos de estudos multicêntricos em vários países, e o que chamava muita atenção no começo, que a gente achava que procurava um remédio que ia ter um controle maior. E nesses protocolos, o primeiro que apareceu, que sempre tinha uma grande eficácia, eram pacientes que usavam soro fisiológico limpando o nariz. É um pouco polêmico se eu preciso sair com tanta força e sair do outro buraco, ainda não está muito definido se há uma vantagem. Mas pelo menos molhar e deixar o nariz limpo, ele vai ajudar. Primeiro que a mucosa nasal fica mais limpa, então não vai ficar nenhum resíduo que a gente pegou, que o nariz é um filtro. Então tudo que tem de sujeira da cidade, o nariz vai tentar bloquear para não descer para áreas mais importantes, como por exemplo o pulmão. Então dessa forma se tira esse estímulo. Umidificando, os remédios são absorvidos melhores, principalmente os remédios nasais vão absorver melhor, e também vai ter melhor condição aí de tirar o acumulado, até as secreções acumuladas que não soltarem, ele vai ajudar com essa hidratação. É claro que às vezes precisa, dependendo da época, com baixa umidade, por exemplo, na queimada, a gente até recomenda fazer com uma certa frequência, 3 ou mais vezes, mas assim, todo composto 0,9% ou fisiológico, pela Anvisa é o mesmo composto de limpeza, é o mesmo soro da inalação ou daqueles sprays que já vêm prontos para limpeza. Mas normalmente o alérgico ele costuma ter um nariz muito seco, então às vezes o que a gente costuma usar com mais frequência são os soros isotônicos, tá? Ou fisiológico, porque às vezes com muito sal pode irritar demais a longo prazo. Ixi, aí piora a aí condição pode até de quem piorar já a tem condição. rinite, né? Então às vezes é mais comum a gente precisar usar o soro, aquele mesmo da inalação, por exemplo. Ótimo, que é o mais simples, né? E a dica também que a moça falou também foi dos chás. Na verdade, alguns chás têm componentes que expectoram e alguns componentes que estão até nos xaropes expectorantes. Na verdade, que isso ajuda a soltar o catarro que foi produzido e que não está saindo. Na verdade, o mais famoso é o famoso chá de guaco. Na verdade, esse tem substância. Então, funciona? Ajuda? É uma esse dica chá de vó. Aham, Mas assim, lá, é claro gente. que a gente não tem, às vezes, o controle da planta do quanto que tem. Mas, na verdade, a sensação, a romã, a maçã, tem substâncias que ajudam a umidificar mais e soltar o que tiver preso. É claro que, às vezes, a gente não tem controle da concentração. E nas formas de medicamento, tem a concentração exata e a gente sabe o quanto que isso está sendo usado. Porque às vezes, dependendo do chá, a gente não sabe se está de menos ou de mais. Tem que tomar cuidado também, né, gente? Intoxica aí alguém com muito produto. Ou não funcionar. Ou não funcionar também. Até na internet, você me lembrou agora, doutor, de imagens mesmo de pessoas com seringa lavando o nariz, e aí aquela coisa, né? Lava de um lado, sai tudo do outro. Essa questão da intensidade que você disse, que pode ser prejudicial, exatamente. Não precisa ser dessa forma? Não necessariamente. Tem gente que consegue fazer, até mesmo entre nós otorrinolaringologistas, dentro tem grupos de discussão. Sobre tem isso. Gente que polêmico, então? Tem gente que acha, porque o soro realmente é importante. A dúvida é o quanto e com qual força a gente vai utilizar. Tem que saber fazer isso, né? Tem muitos pais que tem pacientes meus que têm muita dificuldade. Então, se está tendo dificuldade, também não tem que ser daquele jeito. Forçar, né? A criança, se não consigo, pelo menos modificar com um jatinho, de uma forma mais suave, tudo bem. Se eu conseguir fazer com uma frequência que consiga manter o nariz limpo, tá ok. Muitas vezes, às vezes, com a mesma força que ele pode sair do outro lado, ele pode parar em outros órgãos, por exemplo, o ouvido. E até infecções de ouvido podem acontecer, dependendo da forma que for. A Sociedade de Otorrinolaringologia soltou aí uma recomendação, mas assim, a criança tem que às vezes ficar quietinha, deixar e às vezes não é fácil às vezes fazer. Legal. Doutor, estava pensando aí, já que a gente falou sobre a questão dos chás e tudo, existem, por exemplo, alimentos que influenciam no quadro de rinite e sinusite? De piorar, na verdade. Ou melhorar de repente, né, gente? Temos as alergias alimentares, principalmente de origem proteica. Não é todo mundo, tá? Então, às vezes, também fica, se consumir, o mais famoso e o mais frequente são das proteínas do leite. Não é só uma, não é lactose, que a lactose é um açúcar, é uma questão mais digestiva. Mas tem 3 proteínas do leite de vaca que algumas pessoas podem ter alguma sensibilidade, mas não é todo mundo. São pessoas que já têm sintomas desde a infância, que é uma predisposição, e a gente começa a observar, às vezes, no início da infância, quando começa a consumir os alimentos saindo do leite materno, tá? Normalmente, eles têm um histórico de ter tido dificuldades e, às vezes, a gente precisa investigar.
Mas não é para toda situação de alérgico, todo alérgico tem que retirar isso da alimentação, porque também nós podemos ter uma carência nutricional, também ficar retirando tudo e qualquer fonte proteica, tá? Então tem a história do ovo, do trigo, mas a pessoa já tem uma predisposição, mas foi investigado e diagnosticamos isso. Senão, pode se manter a alimentação normal. Legal, tá? doutor. Agora também tem os que melhoram, na verdade, aí na questão da expectoração, que aí é a famosa história da maçã e da romã. A maçã romã tem uma pectina que também ajuda a manter limpo e entra naquela linha do chá de guaco, mas assim, eles ajudam a manter mais hidratado e com isso facilita a limpeza da região da via aérea superior que nós chamamos do nariz e a garganta. E é a região que geralmente é a porta de entrada para muitas infecções também, né? Então, essa alimentação às vezes dá mais conforto e daí surgiu também as lendas da maçã limpar a garganta. Isso tem um fundamento porque existe um mecanismo que ajuda também a funcionar melhor. E por isso que aí acabou popularmente ganhando a fama desses alimentos. Legal, doutor. Olha, daqui a pouquinho então a gente volta com o nosso assunto do dia. Vamos saber como ficam as temperaturas agora à tarde? A tarde fica com muito calor e previsão de chuva para algumas cidades. Em Campos do Jordão, a máxima chega a 27 graus. Os termômetros sobem em Caçapava, máxima de 32. Em Pindamonhangaba, os termômetros marcam até 33 graus, com chance de tempestades. No litoral norte, em São Sebastião, temperaturas ainda mais altas. A máxima pode chegar a 35 graus agora à tarde. Em Taubaté, máxima de 32. Em Aparecida, sol forte, também com previsão de chuva à tarde. Máxima de 34 graus. Em São José dos Campos, as temperaturas também ficam altas, hoje e nos próximos dias. A máxima chega a 33 graus. Para sexta-feira, máxima de 29. E para o fim de semana, as máximas chegam a 28 graus no sábado e 30 graus no domingo. Ela já está aqui com a gente para a gente saber o que é notícia na internet, o que está rolando de babado, hein, Lana? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Bom, uma loucura, viu, o que está acontecendo com a Shakira neste momento por lá. Bom, um homem foi acusado, né, de perseguir a Shakira, foi preso ao lado de fora da mansão da casa da cantora, lá em Miami, nos Estados Unidos. Então, segundo a polícia, o Daniel John Vautier, de 56 anos, recebeu uma ordem de restrição da polícia para se afastar da cantora, mas ele se recusou a cumprir. Esse homem fala que era casado com a Shakira. Olha só, gente. Tem algum problema, né? Pois é, ele tentou enviar para ela presentes, como os vinhos, chocolates e brinquedos também. E o juiz afirmou estar preocupado porque esse homem estaria delirando e também sentenciou ele a pagar uma fiança de $100 mil, além de ficar longe da Shakira. Então ele já estava no radar da equipe de segurança da cantora desde dezembro do ano passado, depois de fazer umas postagens lá nas redes sociais falando que se casaria com ela. Então esse suspeito ainda se vangloriou de estar na mansão da cantora e acendeu ainda mais suspeitas. Então a polícia foi chamada até o local para efetuar a prisão. Isso aconteceu na segunda-feira. Ah lá, tem imagem inclusive Pois é, ali, né? imagens dele no tribunal. Hi, I'm Shakira and you're listening to... Então ele foi acusado, além disso também, ele já foi acusado outras vezes. Mas neste dia ele foi acusado também de roubar um veículo alugado, de não pagar a corrida de um táxi até a casa da Shakira. E em outras ocasiões, o Daniel já havia sido preso por acusações que incluem drogas, agressão agravada, dirigir embriagado e também intoxicação pública. Então, gente boa, ele não era. Gente, já tem uma ficha criminal, né? E inclusive não só sobre essa questão que a gente sabe que existe algum problema mental, enfim, mas que envolve também outros crimes, né? Roubo de carro e tudo mais. Gente boa não é, e com certeza a equipe da Shakira estava preocupada com isso, porque como o próprio juiz diz, está preocupado com a sanidade mental do cara, né? Do cara, porque o cara falar que é casado com a Shakira, que tenta manter presente, entra na mansão, tudo forçado, gente, sem condições, né? Nossa. Sabe de quem eu lembrei? Que acontecia algo parecido com a Ana Hickman, não foi? Mas também já aconteceu. Meu Deus. Sério? São pessoas são pessoas que, não sei, por as pessoas estarem muito na mídia, são muito simpáticas, as pessoas sabem tudo da vida dela, muitos artistas, inclusive, não postam e marcam o lugar que eles estão, justamente para que as pessoas que stalkeiam, né, e perseguem eles não corram o risco de
passar por esse tipo de situação, Isso, né? saber onde exatamente a pessoa está naquele momento, né? Às vezes faz alguma coisa, posta depois e tudo. Ela pode até estar no local, ela grava tal, vai embora, depois posta que tá lá e, né, é perigoso. Hoje em dia é muito perigoso. Demais. E a Shakira passou por um apertado ali. Bom, e a gente tem falado muito aqui do Big Brother, Águida. Começou na segunda-feira. Tem lá a Yasmin Brunet, Vanessa Camargo e a galera lá que tá causando lá. Mas a gente vai falar hoje sobre o Michael, que está no paredão, inclusive. Ele segue causando, mas não é causando coisa boa, não. É pro lado negativo. Meu Deus, começou. Uma fala dele com o Lucas, né, sobre a Yasmin Brunet, gerou uma revolta na internet e a equipe da modelo, inclusive, se pronunciou a respeito disso. O que aconteceu? A Yasmin, o Michael e a Giovanna estão no paredão, né? Então o Michael e o Lucas estavam conversando com a Vanessa Camargo e confessaram que não se sentem à vontade por estarem próximos da Yasmin, da modelo, e citaram coisas como, por exemplo, que a roupa transparente que ela usa incomoda, que o piercing que ela tem no mamilo chama muita atenção, né? Então, ouvindo os colegas de confinamento, a Vanessa Camargo pontuou que isso causaria, então, afastamento dos dois da modelo, porque os dois são casados, né? Para não gerar esse desconforto. Isso. Eles, inclusive, disseram que têm medo de serem acusados por olharem para Yasmin e isso prejudicar eles fora de casa, né? Aqui, no caso, as pessoas que assistem, né? Aqui fora. Então, a cantora, né, concordou com eles, mas disse ao mesmo tempo que a Yasmin não pode deixar de ser ela mesma. Por causa disso, ela é assim e acabou. A Yasmin, inclusive, tem causado bastante furor aqui fora, porque ela é boca suja, Águida. Ela tava pistola, né? Que a pessoa fala que tá pistola, que tá brava, porque ela foi indicada ao paredão. O Michael, inclusive, foi uma das pessoas que manipulou outras pra votar na Yasmin, porque ele queria no paredão com ela. Ela teve quantos votos? 7 votos. Muito, né? Todos de homens. Então, interessante, eu fiquei pensando nisso. É que eu acompanho um pouco, gente, o Big Brother, mas eu achei que os homens não fossem votar nela, exatamente porque ela é uma figura feminina, que chama atenção e tudo mais, mas olha só. Olha só, esse Michael se queimou tanto que ele vai ser o primeiro ele vai sair, a gente já sabe disso, é o primeiro que já dá pra saber que vai sair. Porque ele se queimou numa brincadeira que teve do líder, a gente comentou aqui, inclusive, com o Lucas. Então, assim, ele tá achando que tá abafando, mas ele esqueceu que ele teve um deslize feio já. Ele se queimou fora e dentro da casa. Então, assim, ele queria ir com a Yasmin para disputar poder, tá falando que o dia que ele chegar na final, não vai chegar. Nossa, entendeu? gente, não vai. tá vendo? A pessoa que tá lá realmente tá numa bolha. Ela não tem esquece noção, não tem noção. Né? Às vezes esquece realmente que tá sendo filmado. Esquece. Lana, eu tenho certeza que você vai voltar com outras notícias envolvendo a Yasmin. Enfim, vamos ver. Obrigada, Camargo e companhia, com certeza. Gente, vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta trazendo as notícias regionais com Douglas Cruz e mais sobre rinite e sinusite. Participe com a gente. Até já. O médico Dr. Jefferson Takehara, ele é otorrinolaringologista. A gente está batendo um papo sobre rinite, sinusite, como a gente consegue prevenir todas essas doenças e também tratamentos, né? Vamos dar uma olhada no resultado da nossa enquete, mas dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. A pergunta de hoje é a seguinte: você costuma espirrar quando está num ambiente com muita poeira? E aí, como será que vai ser, hein? Bastante gente, hein? Quase todo mundo. Só 5,5% não, doutor. Às vezes pode ser por outros motivos, então. Mas realmente é bem esperado, porque a poeira, por causa do ácaro, é o mais frequente mesmo. Tá? Então, realmente, estatisticamente, normalmente, até na prática, a gente sabe que vai ter realmente algum paciente, quando tem sintomas, a chance é grande de ter a questão do ácaro mesmo. Legal. Vamos começar, então, dando uma olhada nas perguntas e nos comentários que estão chegando. Você pode participar com a gente, mandando sua pergunta também pelo WhatsApp, tá? Pode anotar que tá aí, ó, 99716-7989. Pode colocar na tela, por favor, Leone, a primeira pergunta, que é do Júnior Dias. Se não tratar a rinite, ela pode virar sinusite? Sim, normalmente a principal causa realmente é por causa desse fenômeno todo, acumular secreção, e a contaminação da secreção gera um processo inflamatório, que é a sinusite, e aí vem os sintomas mais pesados, mas normalmente essa sinusite já vem de algum quadro de alguns dias antes, que não foi cessando e acabou levando à sinusite. Legal. Vamos então à pergunta da Odete. A Odete escreveu o seguinte: sempre espirro com cigarros, poeiras,
tapetes, fumaça de lixos queimados, limpar, guardar roupas, etc. Parece que ela realmente tem um quadro alérgico. Exatamente. Aí, né? E não somente, às vezes, só por causa do ácaro, tá? Então, também a gente observa também os fungos, o mofo, na verdade, com uma certa frequência, ou às vezes, na verdade, alguns elementos químicos é um componente mais de alergia, de intoxicação até o componente químico dessa fumaça. Então, do cigarro, de material queimado, pode ser um irritante até para quem não tem alergia. Dependendo da intensidade que ele for exposto, ele vai ter uma reação inflamatória por causa de uma intoxicação. Agora, eu achei interessante o comentário da nossa telespectadora, pode colocar na tela, da Ivoneide. Ela escreveu o seguinte: doutor, em ambientes empoeirados, sinto muita dor de cabeça e espirro bastante. Pode desencadear dor de cabeça também? E até muitas vezes, qualquer dor de cabeça na frente, o pessoal às vezes pode relacionar com a sinusite. Não necessariamente. É bem comum, mas existem outras formas de dor de cabeça que podem também dar os sintomas frontais. Só que com a congestão, o processo inflamatório pode dar tanto a dor clássica, que é o peso na região dos seios da face, mas também pode induzir uma reação parecida com um estímulo de enxaqueca. E aí, aquele sintoma mais latejante, atrás dos olhos. E aí, muitas vezes, alguns colegas neurologistas encaminham com a gente quando tem esses sintomas, porque às vezes é um gatilho importante para a enxaqueca. Então, às vezes, a dor de cabeça pode influenciar por causa da rinite e sinusite. Nossa, imagina, gente, rinite e cefaleia, dor de cabeça. Aliás, esse é o tema do nosso programa de amanhã, viu? Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos continuar com o assunto de hoje, que também é de saúde. Doutor, eu queria saber como que a temperatura, né, o clima, pode afetar quem tem sinusite e rinite. Eu observo, por exemplo, a minha filha tem rinite. Então, a mudança de temperatura, eu já vejo que ela começa a sofrer. Por que isso acontece? Sim. Existe uma outra forma de rinite que é a não alérgica. E normalmente ela é fortemente mediada por variações de temperatura. Porque o nariz não somente filtra de sujeira, mas também ele aquece o ar que vai do ar ambiente para o pulmão. Então, quando a gente respira no inverno, por exemplo, o ar muito gelado pela garganta, parece que vem rasgando. E pelo nariz a gente aguenta, porque o nariz regula. Só que com a variação de temperatura, o nariz pode ficar um pouco desregulado e congestionar com mais frequência. Então, variações de temperatura, e não só isso, às vezes na questão de temperatura... Às vezes até ar-condicionado, né? Ou existe o ressecamento do ar também. Então, normalmente, por exemplo, no inverno nosso, a umidade cai muito. E aí, material particulado circulando, mais poluição circulando. Ou também a mucosa nasal fica muito ressecada e a sujeira não consegue sair, fica presa dentro do catarro seco. Então, por isso que aí é que a história do soro também vai ajudar nesse tipo de situação. Então, às vezes, ambientes que tem muito ressecamento, a gente vai precisar pelo menos alguma coisa hidratando. Às vezes funciona melhor e às vezes faz a pessoa passar essas situações ambientais um pouco melhor também. Legal. Gente, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Bombando de perguntas. Vamos ver mais uma? Do Marinaldo Lima. Ele escreveu de São José dos Campos. Boa tarde. Tenho muitas dúvidas para entender quando se trata de bronquite asmática ou sinusite, ou mesmo os dois casos, principalmente na mudança brusca de clima. Tenho sintomas. Então, bronquite asmática e sinusite. Na verdade, a bronquite e a asma são termos de uma questão alérgica inflamatória do pulmão. É claro que muitos pacientes que normalmente têm a asma, bronquite é um termo que a gente chamava antigamente, atualmente virou tudo asma, na verdade, que é uma reação alérgica em relação a algum estímulo, e aí vai provocar o chiado, a falta de ar em alguns pacientes que vão ter. Nem todo paciente com rinite vai ter a asma, mas muitos pacientes com asma precisam do controle nasal para, inclusive, funcionar melhor os remédios nasais, porque a mesma pós em que vai fazer chiar o peito dele, ele vai entrar pelo nariz, então vai começar a dar sintomas pelo nariz. E também o tratamento nasal ajuda a funcionar melhor o tratamento desses pacientes. E a questão da variação térmica também, é por causa justamente daquele motivo. O corpo funciona de uma forma diferente quando tem essa variação. Ele atrapalha o funcionamento da filtragem do nariz e aí acaba acontecendo, tendo uma reação para tentar proteger. Só que essa proteção acaba fechando o nariz e até o pulmão, provocando esses sintomas de chiado que ele está referindo. Tá certo, doutor. Bom, agora a gente vai chamar o Douglas Cruz. Ele vai entrar ao vivo com a gente para atualizar a gente das notícias da nossa região e também falar um dos destaques da Band Vale FM. E aí, Douglas, boa tarde.
Boa tarde para você, Águida. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM é um excelente destaque para o setor econômico do nosso litoral norte. Isso porque o setor aí hoteleiro de pousadas e hotéis continua bem aquecido nos primeiros dias desse ano, a famosa alta temporada de verão. A gente sempre tem, durante o Natal e o Ano Novo, né, o Réveillon, ali no final de dezembro, nas últimas semanas, o pico aí de reservas de hotéis com a ocupação beirando ou até chegando em 100%. Porém, na primeira semana desse ano, também já passando para a segunda semana, esses hotéis aí da cidade continuam com a ocupação entre 90% e 100%, o que é uma excelente notícia para a cidade, né, que espera receber mais de 1,5 milhão de turistas durante essa alta temporada de verão. Foram 600 mil somente na virada do ano, então uma notícia excelente, isso porque quanto mais turistas na cidade, a rede hoteleira continua empregando, e com isso o comércio também continua aquecido, com o pessoal frequentando aí os quiosques, supermercados e também outros estabelecimentos comerciais que tem na cidade. E a gente sabe que tanto Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e também aí São Sebastião são cidades que são muito requisitadas nessa época do ano. Tanto que Caraguatatuba é uma das cidades que está aí no top 10 sites de procuras para esse verão. A cidade está muito movimentada e a rede hoteleira está muito otimista com isso. Portanto, se você ainda pretende passar aí um período das suas férias no litoral norte, é bom você se antecipar, ver se ainda tem vaga, senão você vai ter aí, se você deixar para a última hora e chegar para procurar hotel na cidade, os preços estarão mais elevados e dificilmente você vai encontrar. Agora, a programação cultural é o que não falta. Em Caraguatatuba, por exemplo, a gente está tendo o Caraguatá Show. Amanhã, dia 12, tem show aí de Paulinha Eros, Trio Praiano. No dia 13, temos Irians Mans, também Felipe Araújo, música sertaneja. Tem show aí dia 18, 19, a programação é bem extensa e segue até o dia 27 desse mês, aí nessas imagens que a gente está vendo da região central, Avenida da Praia, em Caraguatatuba. Então, muita coisa para fazer nesse litoral norte, nessa época de verão. A gente espera que continue assim, tudo tranquilo, com bastante calor até o fim da temporada de verão. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam nossa região. Como eu falei, o litoral norte está bem movimentado, então as rodovias acabam tendo aí um pouco de congestionamento. Rodovia Oswaldo Cruz, que liga de Taubaté até Ubatuba, tem trânsito completamente parado nesse momento ali na saída do trecho de serra. Segundo o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, é o excesso de veículos, então tem muita gente descendo para a praia aí pelo Oswaldo Cruz. O motorista vai precisar de um pouco mais de paciência. Na rodovia Rio Santos, principal ligação entre as praias, a rodovia está registrando aí picos de congestionamento, principalmente no horário de chegada das praias. Então 9, 10 da manhã, ou aí também na hora do almoço, ou até às 5 horas da tarde, quando o pessoal está deixando as praias, as rodovias estão bem movimentadas, principalmente nas praias mais requisitadas. Praia Grande em Ubatuba, Massaguaçu é um trecho ali em Caraguatatuba que acaba ficando bem cheia também. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, nesse momento está operando com 2 horas de espera no sentido Ilhabela. Portanto, quem vai fazer essa travessia precisa de um pouco mais de paciência. No sentido contrário, é 1 hora de espera. São informações do Departamento Hidroviário, 7 balsas operando. O litoral está cheio e a gente segue acompanhando tudo aqui em tempo real na Rádio Band Vale FM 102,9. Eu volto com você aí no estúdio, Águida. Importantíssimo sintonizar antes de pegar a estrada. Obrigada, viu, Douglas, pelas informações. Boa tarde. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre uma notícia super curiosa. Um ouvido biônico. Você já ouviu falar? Eu gostaria de ter um. Às vezes seria muito interessante ter um ouvido biônico. A gente volta depois do intervalo. Até já. Já estamos no último bloco do Falando Nisso, agora com uma dica para você. A Ortovip todo mundo já conhece, é uma clínica especializada em tratamento odontológico, que completa 23 anos, atendendo São José dos Campos e também todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes.
que se inicia na infância, com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e o crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para aqueles que perderam os dentes com próteses sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, com responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. É uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter um sorriso lindo, em harmonia com o seu rosto, com a sua face? A gente indica a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando a sua beleza. Vamos para as nossas notícias? Essa é bem interessante. Cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil têm alguma deficiência auditiva. Em muitos casos, a solução está no implante, que é muito caro, mas que tem sido disponibilizado cada vez mais na rede pública de saúde. Aos 4 anos, a Evelyn começou a ter problemas de audição. E fazendo os exames particulares, a gente viu que ela realmente tinha uma perda severa de um lado e profunda do outro. Foi muito desesperador. Mas no mês passado, ela, que agora está com 12 anos, recebeu o implante coclear, popularmente chamado de ouvido biônico. O aparelho funciona assim. O processador que fica atrás da orelha converte os sons em sinais digitais. Esses sinais são enviados para o implante feito na cóclea, responsável pela audição. Os eletrodos, então, enviam os impulsos para o cérebro, que os interpreta como sons. No Brasil, o implante existe desde o final da década de 70. A tecnologia foi evoluindo e, aos poucos, o procedimento tem chegado cada vez mais aos hospitais da rede pública. A Evelyn, por exemplo, foi a primeira paciente que recebeu o ouvido biônico aqui na Santa Casa de Belo Horizonte. A segunda parte do procedimento será feita no fim do mês. O aparelho do implante, ele faz com que a gente possa chegar perto da audição normal. A estimativa é que 6 milhões de brasileiros tenham alguma deficiência auditiva. Em casos mais graves, aparelhos convencionais não ajudam na melhora da audição. O procedimento particular para o implante custa cerca de R$60 mil, mas a cobertura total da cirurgia pode ser feita pelo SUS. As crianças são prioridade na fila. Tem vários fatores que vão dar para as pessoas o resultado da audição, mas ela pode ouvir sons a um nível muito próximo do que nós ouvimos que temos a audição normal. Ah, gente, que então isso chegue, né, a muitas pessoas, principalmente as crianças. A gente está falando hoje sobre rinite e sinusite. Vamos dar uma olhadinha, então, em mais comentários e dúvidas que estão chegando sobre o tema. E depois a gente vai falar um pouquinho, doutor, sobre a questão do tratamento, se existe até cirurgia. Mas antes, pode colocar na tela a pergunta da Beth. A Beth escreveu o seguinte: doutor, eu queria saber por que a minha rinite só piora. Agora tenho alergia a quase todos os perfumes, produtos de limpeza, cheiros de desinfetante. Além disso, não posso nem passar perto de ar-condicionado. Tenho 65 anos, percebi que com o tempo só piorou. Que coisa, hein, Beth? O que pode estar acontecendo, na verdade, é que como não está sendo, às vezes, tratado da forma adequada, na verdade o corpo reage por qualquer componente. Não que tenha adquirido mais, mas o corpo vai reagindo a mais componentes. Olha. Mais coisa que chega, ou qualquer coisa que chega no nariz, o corpo já vai reagindo. Então, esse é o caso que às vezes precisa investigar quais são os motivos e começar um tratamento para dessensibilizar. Para o nariz se entrar em contato, senão vai ser por qualquer estímulo, vai ter uma reação. Agora, olha só, a Vera mandou uma pergunta pra gente. Pode colocar na tela, por favor? Ela escreveu o seguinte: viajei para o Nordeste, voltei com sinais de gripe, mas o nariz não para de coçar, coça muito, né? Escorre. Tenho rinite alérgica por conta do ar-condicionado, piorou. Ela pergunta sobre a questão da Covid. Bom, a Covid, tá? Normalmente ele tem um tempo de ação, tá? E geralmente não vai passar. Pessoal, se eu estou com sintomas por mais de uma semana, com certeza, provavelmente pode ter sido de alguma predisposição de antes que tenha descompensado. O que já temos em literatura em relação à da gripe suína é que muitos alérgicos que já tinham um problema com H1N1, agora H2N2, H3N2, essas variações, alguns alérgicos podem ter uma reativação da alergia. E aí, depois que melhora, parece que voltam a ter sintomas de alergia descontrolada e aí a gente precisa voltar a tratar esses pacientes.
Não temos nada ainda de concreto em relação ao Covid, mas é um fenômeno que a gente observou na epidemia de influenza. Tanto é que alguns formas intensas de alergia, alguns pacientes alérgicos, principalmente o asmático, é considerado prioridade para a vacina da gripe. A do Covid ainda não está muito certo, então por isso que a gente está observando. É claro que muitas vezes, assim, o Covid ele tem um tempo de curto prazo, é como se fosse uma gripe iniciada no início, mas ele vai ter um fim. Se persiste, normalmente é porque alguma outra coisa descompensou e normalmente uma rinite. Agora sim, vamos falar um pouquinho rapidamente, doutor, sobre a questão dos tratamentos e dependendo do caso, há até cirurgia ou não? Bom, a cirurgia normalmente é uma opção para melhorar a passagem do ar pelo nariz, mas a cirurgia não vai tirar a sensibilidade. Então, se a pessoa foi operada, o nariz está desentupido, mas às vezes a alergia não está controlada, entrou em contato com poeira, ele vai reagir também. Ele às vezes facilita, que às vezes está tão inchado que às vezes o nariz não permite a entrada melhor do remédio, e aí você precisa muitas vezes entrar com algum tipo de intervenção cirúrgica para melhorar a ventilação e melhorar a condição do tratamento. Mas a cirurgia não melhora nisso, tá? Então, cirurgias de septo, turbinectomias, as cirurgias de adenoide vão melhorar a passagem do ar dentro do nariz, mas não vai melhorar a reação. Então, por isso que assim, normalmente é preciso também ser visto qual que é o caso de cada paciente. Tem casos que precisam para melhorar o tratamento, mas não que vai deixar de ter a reação. Agora, o que é assim, a primeira parte a gente falou até no outro bloco em relação aos antialérgicos, são medicamentos de curto prazo. Quando acaba o efeito dele e eu tenho ainda a persistência de sintomas, existem abordagens. Existem os antialérgicos nasais, medicamentos corticoides nasais também, que ajudam a controlar, e existe uma série de outros medicamentos que vão ajudar a, se tiver o contato, não reagir. Só que depende de caso a caso, porque às vezes nem todo mundo precisa tomar aquela parafernália ou chegar às vezes na imunoterapia, que é o tratamento mais radical em relação à alergia. Então, assim, tem casos que precisam chegar até as imunoterapias e a gente faz um trabalho junto com os alergistas com isso. Mas tem casos, ou pelo menos a maior parte dos casos, são de casos mais leves. Então, não quer dizer que alguém na família usou, algum conhecido fez esse tratamento, eu tenho que fazer igual. Precisa ver qual que é o estímulo que você precisa ser tratado. Rapidamente, doutor, a última pergunta da Andréia de Taubaté. Boa tarde, minha filha de 3 anos, temos rinite grave, estou levando elas no alergista. Uma está usando bombinha, moro perto da fábrica de argila, né? Não sei mais o que fazer. Difícil. Porque temos estímulo ambiental também e realmente nos últimos anos a gente tem observado que o Vale do Paraíba tem ficado com uma qualidade do ar cada vez pior pela alta industrialização, pela alta incidência de carros. Então, e aí eles vão refletir principalmente nos meses de estiagem. É claro que aí é aquela questão também, a rinite influenciando também na asma, da bombinha dela. Só que é claro, precisa também ser visto se tem alguma coisa para melhorar, porque alguma coisa pode estar escapando. Dr. Jefferson, eu agradeço por hoje, viu? Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Amanhã, sexta-feira, tem assunto no Falando Nisso. Eu acho que muita gente sofre disso aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Olá, tudo bem? Sou o Dr. Fábio Magalhães, médico neurocirurgião, e amanhã eu vou estar com vocês no Falando Nisso na Band para tirar todas as dúvidas sobre dor de cabeça. Até lá! Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê amanhã. Obrigada, viu, pela sua participação.